vamos começar. Oi pessoal, ViggoFire quem vos fala e sejam bem-vindos ao próximo projeto que irei trazendo para vocês, que é Mardek Chapter 1, A Fallen Star. Outro jogo feito em Flash. Na minha opinião, esse é um RPG. Um dos melhores RPGs de todos os tempos. Justamente por causa das mecânicas complexas. É um jogo genial. Pseudo Lone Wolf fez um excelente trabalho. Mesmo sendo um jogo feito de maneira casual, infelizmente, ele fez um excelente trabalho, acabou conquistando muita gente, o que era algo que ele não esperava. E, bom, eu tenho muitas coisas a explicar nesse projeto. Primeiramente, pra quem se lembra do meu projeto do canal anterior, ao contrário daquele projeto, eu vou fazer algo mais trabalhado nesse projeto. Tanto que eu vou... Bom, como posso dizer? Eu vou me empenhar bastante em ver a história. E principalmente a edição dos vídeos será um pouquinho mais trabalhada. Justamente porque... Bom, eu pensei em fazer muitas coisas legais nesse projeto. Uma delas é colocar a legenda nos diálogos. Mas, sabe, eu tô pensando de uma coisa. Como vocês preferem esse projeto? Sendo legendado ou dublado? Enfim. Bom, vamos começar esse projeto finalmente. Opa! Eu apertei load sem querer. E sim, eu já estou bem avançado. Sinceramente, esse é um projeto na qual eu queria trazer muito. Desde o dia que eu acabei excluindo o canal. Inclusive... a história desse projeto é algo bem interessante, porque, bom, como eu falei, o criador desse jogo, Pseudo Lone Wolf, ou como ele é conhecido como Pseudo Lone Wolf. E, bom, ele fez outros jogos além de Mardek, só que o Mardek foi que trouxe mais sucesso, né? E os outros jogos que ele criou foram... foi um jogo de plataforma chamado Raider. Raider é o segundo mais lembrado. E ele também fez outros projetos, como por exemplo um jogo chamado Miasmon, ou Miasmon, que é praticamente um jogo inspirado totalmente em Pokémon. Enfim, ele fez muitas coisas criativas, inclusive fundindo esse Miasmon com o Mardek. Ele fez um jogo para mobile chamado Taming Dreams, que infelizmente não está mais no Play Store. Eu não sei por que ele tirou. Mas, bom, infelizmente ele tirou e atualmente ele está num projeto novo. Um projeto de um jogo novo chamado Memory Syndrome Song. Que é um jogo aparentemente de... como eu posso falar? Um jogo rítmico. E... pô, é um jogo rítmico que tem a ver com treinar reflexos, essas coisas. Até porque, bom, é um jogo interessante. E também bastante filosófico pelo que ando vendo pelos trailers. Inclusive, eu vou deixar o canal dele na descrição do vídeo para que vocês possam ver o trabalho dele. Porque ele precisa do apoio do pessoal. Ele precisa saber que existem pessoas de outros lugares do mundo que acompanham os projetos dele. E bom, como vocês podem ver, bom, eu não vou traduzir os diálogos, porque nesse momento tá aparecendo uma legenda. Isso se um dos meus minions estiverem fazendo a legenda. Por favor, Vix, façam a legenda. Ou Vic no futuro. Enfim, como vocês podem ver, esse é um jogo que lembra muito, tipo, muito mesmo, Final Fantasy. Inclusive, esse jogo tem muitos elementos de Final Fantasy, como habilidade de aprendizado e entre outros, além dos gráficos em si, porque pelo que vi no blog, um dos jogos que ele mais se inspirou para fazer esse Mardek foi o Final Fantasy IV, que, bom, ficou até bem semelhante. E aqui a nossa primeira batalha, na verdade, essa não é a nossa primeira batalha, essa é a nossa terceira batalha. Porque, como vocês viram, ficava aparecendo uma exclamação azul. E, bom, como os primeiros episódios dos meus projetos
geralmente são episódios tutoriais, eu vou dar um breve tutorial sobre o sistema do jogo. Bom, como todo RPG você pode... Bom, isso era uma batalha, ok. Uma batalha, esse jogo tem batalhas aleatórias, né? Como todo bom RPG, você tem 4 opções, né? Que é o botão de ataque, que você ataca com um ataque normal. As habilidades, que são os poderes dos personagens, seja de cura ou de outras técnicas. Os itens, na qual você pode usar. Os itens que você pode comprar, etc. Você pode esperar para pular o turno. Ou você pode fugir. E bom, além disso, além desse básico, esse jogo também tem outras mecânicas. Como por exemplo, a mecânica de aprendizado. A mecânica de aprendizado de habilidades. Que, na minha opinião, é uma mecânica muito criativa. Fora que também é inspirada em outros RPGs. Se não me engano, essa mecânica de aprendizado existia no jogo The Legend of Dragoon, que é um jogo de PlayStation 1, que sinceramente eu até penso em trazer no futuro. Mas, bom, PlayStation 1. Esse meu PC, na verdade não é um PC, droga. Esse meu notebook está rodando PlayStation 1 normalmente. Então creio que aguardem por futuros projetos de PlayStation 1 no futuro. Sinceramente. E agora vamos enfrentar o nosso chefe. Um dragão. Bem genérico. E bom, todos os diálogos aqui estão sendo, nesse momento, traduzidos pelas legendas que eu coloquei no... que meus minions colocaram na edição do vídeo. Ah, não adiantou. Caramba, eu tô recuperando MP. Bom, enfim. Além dos comandos básicos, você também pode ver os status dos oponentes, seja do inimigo, seja do aliado. Se você clicar na vida, na barra de HP, você pode ver os equipamentos do inimigo, os status do inimigo e do aliado também. E eu acabo de inverter as coisas aqui. E bom, você pode ver a força do oponente, né? Que é o status strong, né? Quanto mais strong o personagem tem, que é a força, né? Quanto mais força, mais dano físico, mais dano de ataque físico o inimigo causa. E a vitalidade também. Quanto mais vitalidade o inimigo ou o personagem tem, maior é o seu HP máximo. Que, bom, é determinado pela vitalidade, né? Quanto mais vitalidade, maior o HP máximo. Também tem o espírito, que é o SPR, né? Quanto mais espírito o personagem ou o inimigo tiver, mais dano os ataques mágicos dele causam. E a agilidade, né? Que quanto mais agilidade o personagem ou o inimigo tiver, mais rápido o turno dele virá. Fora que tem o ataque e a defesa mágica e a evasão. Bom, ataque não preciso dizer nada. Defesa também não preciso dizer nada. Isso aqui, o ataque determina o dano que ele causa. A defesa também determina o dano que ele recebe. Defesa mágica determina o dano de ataques mágicos que ele recebe. E a evasão, que é medido por uma porcentagem, obviamente indica a porcentagem que ele pode se esquivar dos meus ataques, que no caso é 0%, ainda bem. E aqui embaixo vocês podem ver uns símbolos. Aqui embaixo vocês podem ver uns símbolos aqui. No caso, esses símbolos indicam a fraqueza do inimigo, o elemento na qual indicam o elemento que é a fraqueza do inimigo, os elementos na qual o inimigo é resistente e o elemento na qual o inimigo se regenera. No caso, a fraqueza é indicada por um número vermelho. No caso, esse inimigo aqui é fraco contra esse elemento. Os números azuis indicam os elementos que eles são resistentes, ou seja, ele vai levar menos dano. Ele não vai levar um dano tão crítico, ainda mais de fogo, como vocês podem ver aqui. E ele também não. E os números verdes indicam a regeneração. Ele regenera ao ser atingido com um ataque desse elemento, que no caso é o elemento trevas. Falando em elemento,
basicamente a maioria das coisas desse jogo aqui é composta por elementos. Não só os ataques dos personagens, como também até itens estão sendo determinados por elementos. Assim, outra coisa que eu esqueci de falar é que esses símbolos embaixo, os símbolos de cima indicam os elementos que ele é fraco, e os símbolos de baixo indicam os status negativos que ele é suscetível. E no caso aqui, ele não é suscetível contra veneno, ele é 50% suscetível a veneno e paralisação, no caso. Sobre os elementos, esse jogo, como eu tava falando, ele foi envenenado. Como eu tava falando sobre os elementos, não só os ataques dos oponentes são determinados por elementos, mas também os itens também. E ainda falando sobre elementos, Frostasia. E ainda falando, nossa, que dano. E ainda falando sobre elementos, nesse jogo existem 11 elementos. Ao contrário de muitos, ele me cegou. Ao contrário de muitos RPGs que tem no máximo os elementos naturais e luz e trevas, esse jogo, ele possui 11 elementos diferentes. Que no caso, eu vou mostrar na tela de pause. Que por sinal, a tela de pause desse jogo é uma tela de pause muito informativa. Isso me lembra muito os Final Fantasy de GBA. Por sinal, esse jogo aqui tem um humor bem irônico. E como vocês podem ver, tudo que a gente viu não passava de imaginação. Pois é, imaginação fértil. Isso que eu chamo de imaginação fértil. Enfim, a tela de pause aqui temos o mapa, que a gente pode se guiar. O inventário, que a gente vai coletando itens, óbvio, e comprando também. E temos as skills. No caso... eu vou explicar sobre os elementos primeiro. Na aba Help, aqui basicamente diz o que você... Basicamente fala como o jogo funciona, né? Os controles básicos. O Z confirma, o Z cancela, o X confirma, o Enter dá pausa, a seta se movimenta, você pode usar o mouse para mais coisas. E bom, nesse momento aqui ele fala das batalhas aleatórias, né? No caso, as batalhas aleatórias, elas podem ser ignoráveis, que era o que estava acontecendo no começo desse episódio, né? Que vocês viram que tá aparecendo uma exclamação azul. E é o seguinte, quando a gente está prestes a lutar, prestes a entrar numa batalha, aparece uma exclamação. E quando a exclamação aparece vermelha, é uma batalha obrigatória. Mas quando aparece uma exclamação azul, é uma batalha ignorável. Ou seja, quando aparece a exclamação azul, se você rapidamente apertar o botão Z, a batalha não acontece. Basicamente isso é muito bom caso você queira agilizar as coisas. Pelo menos não faz uma coisa que Final Fantasy faz muito, né? Que é te forçar a lutar contra inimigos fracos. Porém, um dos motivos... existe um outro motivo das batalhas serem opcionais. Que, bom, vocês verão em breve. Claro, só são opcionais se você estiver com um nível maior do que o nível dos monstros no ambiente. Se você tiver com um nível grande... se você tiver com um nível maior que os monstros presentes no local, essa exclamação azul tem mais chances de aparecer. Enquanto isso, se você tiver com personagens muito fracos, batalhas ignoráveis não vão acontecer. E bom, aqui você pode conversar com os personagens, você pode interagir, apertando o botão P, você pode interagir com os personagens do seu grupo, que eu vou até demonstrar agora, apertando o botão P, com quem eu devo falar, o Mardek fala. E podemos falar com o Delga, né, que ele é o único... Vamos pra casa, Mardek, exatamente. Ele é o único do meu aliado, o único aliado que eu tenho. Mas é muito interessante porque cada aliado que você consegue nesse jogo fala uma coisa muitas vezes importante para a história. Às vezes aprofunda mais a história, às vezes são conversas cômicas mesmo. E você pode ver o chat log, né, que é apertando o botão L. Basicamente mostra
toda a conversa que você teve. Toda a conversa que você teve, assim, durante o jogo inteiro. E também, agora que sim, que ele fala do mapa, que você pode apertar o botão X para acessar os mapas. Os mapas eu vou daqui a pouco. E aqui o sistema de batalha, que na minha opinião é uma das coisas mais interessantes e mais cativantes desse jogo aqui. Que, bom, além de você atacar, defender e etc., como eu falei, existe a mecânica de aprendizado, que é as skills, que ele já tá falando aqui agora. É o seguinte, pessoal. Todos os personagens, vocês podem ver que ele tem as habilidades... Todos os personagens, vocês podem ver que eles têm as habilidades, né? Cada personagem, ele possui 5 atributos diferentes, que no caso são as técnicas, as habilidades, que no caso são técnicas, ataque físico, defesa física, ataque mágico, defesa mágica e habilidade passiva. E é o seguinte, pessoal. Você pode perceber que eu tô aqui com duas técnicas, uma habilidade para ataque físico, uma habilidade para ataque mágico. E é só isso. E é só isso. E é o seguinte, pessoal. Essas habilidades que vocês estão vendo aqui, elas são habilidades que eu posso aprender. No caso, a mecânica de aprendizado. E é o seguinte. Eu tô falando o seguinte várias vezes. Todas essas habilidades são fornecidas por equipamentos que eu tenho. No caso, como vocês podem ver, esse galho de madeira aqui que eu tô equipado, ele ensina essas 3 habilidades que eu ativei aqui. Que no caso é uma habilidade, uma técnica, um ataque, uma habilidade de ataque mágico, ataque físico e defesa física. Que eu já ativei eles aqui, ó. Então, todas essas habilidades são fornecidas pelos equipamentos que você possui. E você pode também masterizar essas habilidades, porque vocês percebem que existe uma barrinha com uma numeração, né? E é o seguinte, quando essa barrinha enche, essa barrinha ela tem que ser enchida com AP, que é a Ability Points, né? Quanto mais AP, mais essa barrinha vai enchendo. E quando essa barrinha enche totalmente, a habilidade é masterizada. E quando a habilidade é masterizada, você meio que não precisa depender. Você aprendeu a técnica, então você não precisa depender dos equipamentos equipados, né? Porque se, por acaso, eu desequipar um item que me ensina uma habilidade, essa habilidade vai ficar bloqueada. E só vai ser possível usar de novo quando eu reequipar. Eu só poderei usar ela com qualquer coisa quando ela estiver masterizada. E para masterizar as habilidades, todas essas habilidades de defesa, passiva e etc., cada uma tem uma maneira específica de masterizar. No caso, as técnicas só podem ser masterizadas se você usar uma certa quantidade de vezes. A técnica específica, tipo, se eu usar Strike 5 vezes, eu vou masterizar. Se eu usar Huff Puff 5 vezes, eu vou masterizar. Esse é um exemplo, né? Em breve vai ter habilidades bem mais exigentes. Pra habilidade de ataque físico, eu vou ter que desde usar uma técnica que envolva ataque físico, até uns ataques normais servem também. No caso, atacando, se eu usar um ataque normal ou qualquer ataque que envolva ataques físicos, que envolva o físico, né? Eu vou ganhar 1 de AP com as... eu vou ganhar 1 de AP pra habilidade, né? Pra defesa mágica, ou melhor, pra defesa física, ataque físico, defesa física. Tenho que lembrar. Pra você masterizar as habilidades envolvendo defesa física, como por exemplo esse block, você precisa receber ataques dos inimigos. Ataques físicos dos inimigos. Isso aqui é a mesma coisa que que as habilidades de ataque físico, só que é aqui, ataque mágico. Você tem que receber ataques mágicos dos inimigos. E aqui é a mesma coisa, defesa mágica. Você tem que receber ataques mágicos dos seus inimigos. Não, desculpa. Ataque mágico, você tem que usar ataques mágicos para masterizar a habilidade. Defesa mágica, você tem que receber ataques mágicos dos inimigos para masterizar a habilidade. E as habilidades passivas, elas são masterizadas com a quantidade de batalha que você passa. Ah, sim, um detalhe muito importante.
vocês percebem que a gente pode ativar e desativar, né? E é o seguinte, essas habilidades só vão masterizar se você estiver com elas ativadas. E para ativá-las, você precisa do RP, que é o React Points, né? Quanto mais RP você possui, mais habilidades você pode equipar, ou melhor, ativar ao mesmo tempo. Só que é o seguinte, você só consegue RP upando. Ou seja, você só consegue RP quanto mais nível você tiver. E a cada nível de número par que eu ganho, que eu recebo, né? Quando o personagem, ele dá um level up de número par, ele ganha 1 de RP. Como por exemplo, Mardek, por exemplo, se ele for pro level 2, ele vai ganhar 1 RP. Se ele for pro level 4, ele vai ganhar mais 1 RP. Level 6, mais 1 RP. E assim por diante. É dessa forma que a gente consegue RP, com nível, ganhando nível. E bom, eu acho que essa parte de aprendizado, eu acho que eu já expliquei. Agora vamos para... os MPs, as habilidades passivas. Por sinal, vocês perceberam que quando eu tô em batalha, às vezes aparece uma barrinha durante a batalha, né? Que tá até que... Ah, não tá mostrando não. Até a barrinha, aparece uma barrinha quando eu estou numa batalha. Aquela barrinha, se você acertar o timing daquela barrinha pra o cursor acertar o ponto marcado, todas as habilidades que estão ativadas aqui, elas vão funcionar ao mesmo tempo. Por exemplo, um inimigo vai me atacar. Se eu acertar o timing lá, essa habilidade block vai funcionar. Por exemplo, é pra isso que serve aquela barra que aparece nas batalhas, pra você reagir para que as técnicas funcionem todas ao mesmo tempo. Todas elas ao mesmo tempo. Todas as habilidades que você tiver ao mesmo tempo vai funcionar se você acertar aquela barrinha. Agora sim temos os elementos, né? No caso, os elementos, como vocês podem ver, eles são bem padronizados, né? São os elementos. Cada um é mais forte ou mais fraco que um. No caso, tem os elementos naturais, os elementos morais, os elementos espirituais, os elementos neutros e o elemento divino. E no caso, como vocês podem ver, cada um tem uma fraqueza. No caso, ar é fraco contra fogo, fogo é fraco contra água, água é fraco contra terra e terra é fraco contra ar. Luz é fraco contra trevas e trevas é fraco contra luz. Aether e Fig, que são basicamente o espírito, o elemento espiritual e o elemento mental. Esses dois elementos aqui, eles não têm oposto. Então, se no futuro aparecer inimigos desses elementos aqui, seja elemento espiritual ou elemento neutro, os inimigos, eles terão um elemento na qual eles fraco. Eles são fracos. Mas isso vai depender mais dos status deles do que dessa regrinha aqui. Ou seja, basicamente esses inimigos que são de elementos neutros, a fraqueza deles dependem mais dos status dele. E aqui temos os efeitos de status, né? Que são os status negativos. No caso, os status negativos que temos, como todo RPG, nos prejudicam. No caso, vamos começar. Veneno. Como veneno. Veneno, ele causa dano a cada turno. É o seguinte. O veneno, ele causa 5% de dano a cada turno. Isso vale para quando você tiver dano. Existem os status negativos permanentes e os passivos. No caso de Poison, é um status negativo permanente. Ou seja, durante as batalhas, você vai... Quando chega o turno do personagem, se o personagem estiver envenenado, ele vai perdendo um valor de 5% de HP que ele possui. Ele vai tirando 5% de 100% do HP dele. E não só nas batalhas. Quando ele dá um passo fora da batalha, ele vai perdendo o HP. Igual em Final Fantasy também. Ele vai perdendo 5 de HP a cada momento que ele vai se movendo. Temos a paralisação, que no caso, a paralisação força você a pular turnos. No caso, o personagem fica sem ação. E quando você está paralisado, você tem 50% de chance do turno ser pulado ou não. Basicamente, o turno é pulado à força, basicamente. E
um status também permanente, pelo que eu lembro. Numbness, ou dormência, né? Desabilita todos os seus ataques físicos, ou seja, ele te impede que você use até seus ataques normais e qualquer técnica que seja baseada em ataque físico. Basicamente, essa habilidade aqui cancela seus ataques físicos e seu ataque normal. Silêncio. Faz a mesma coisa, só que com ataques mágicos. Ele cancela ataques mágicos. Maldição cancela os dois. Ele só não cancela os ataques normais. Sono. Você fica impossibilitado de basicamente fazer a mesma coisa que a paralisação, né? Te força a pular turnos. Porém, esse status, ele some se o personagem receber dano ou se ele venceu a batalha, né? Porque essa é uma habilidade, é um status passivo, um status negativo passivo. Todos esses primeiros aqui são permanentes e esses aqui são passivos. Pera aí, não. Isso aqui não é passivo. Bom, vamos falar. Confusão. Confusão faz com que o personagem ataque aleatoriamente. Ou seja, ele pode atacar tanto o inimigo quanto o aliado. Ele fica também incontrolável. Ou seja, você não pode controlar o personagem quando ele tá confuso. Ele fica atacando sozinho, adoidado. Cegueira. A cegueira reduz a sua acurácia. Ou seja, reduz a sua acurácia pela metade. Isso significa que você vai acertar menos os inimigos com seus ataques físicos. Sangramento. Sangramento é igual Poison. Ou seja, ele vai diminuindo o HP do inimigo ou do aliado a cada turno. Só que ele é mais letal. No caso, o Poison, ele vai tirando 5% de HP a cada turno. O Sangramento, ele vai tirando 10% de HP a cada turno. Ou seja, se o oponente ou o aliado estiver envenenado e sangrando ao mesmo tempo, porque os status não se anulam, você pode sair correndo perigo. E o sangramento, ele é um status passivo. A cegueira não. E temos o status zumbi, que faz a mesma coisa da confusão, né? Ou seja, quando o aliado está zumbificado, ele começa a atacar adoidadamente os aliados, especificamente. E também, quando ele está zumbificado, ele leva dano de ataques de cura. Ou melhor, ele leva danos de itens de cura. Ou qualquer coisa de cura, né? E agora temos os status positivos, que é o Shield, que é uma barreira que reduz todo o seu dano pela metade, todo o dano físico. Magic Shield, que reduz todo o seu dano mágico pela metade. Regeneração, que vai recuperando 5% do HP a cada turno, ou seja, o inverso do Poison. Haste, que faz com que o personagem tenha 2 turnos. E Berserker, que é mais um status neutro do que um status positivo. Porque o Berserker, ele dobra a força do personagem. Ou seja, ele pode causar mais dano físico. Só que ele fica doido. Ele fica incontrolável. Ele fica atacando aleatoriamente. Então, e detalhe que existem inimigos que podem usar desse status positivo, entre aspas, pra te prejudicar. Vai ter muitos inimigos que vão abusar desse status negativo aqui. E bom, aqui tá falando do status negativo. Cada status negativo tem uma cura própria. E aqui temos as estatísticas, né? Que é uma coisa que eu esqueci. Que é uma coisa que eu expliquei logo no começo. Que tem a barra de MP, que é o hit point, que é a vida do personagem. Que se o personagem perder todo o HP, ele morre, óbvio. E o HP é baseado em seu ponto de vitalidade. Ou seja, quanto mais vitalidade, maior o seu HP máximo. E temos o MP, que é o Mana Point, que é o que faz usar ataques mágicos, né? Sem MP você não usa ataque mágico nenhum. E o MP é baseado no espírito do personagem. E os pontos de espírito, quanto mais espírito o personagem tem, mais forte e mais efetivas as técnicas mágicas dos personagens serão. E temos o Strong, né? Que é a força do personagem, né? Que determina o dano dos ataques físicos. A vitalidade, que determina o HP mágico. O espírito, que determina a força do seu... a efetividade dos seus ataques mágicos.
E a agilidade que determina o seu turno. Quanto mais agilidade o personagem tem, mais rápido o turno dele chega. E temos aqui o ataque, que é baseado no Strong, né? Que determina o dano que você causa fisicamente. E temos a defesa, que obviamente reduz. Quanto mais defesa o personagem tem, menos dano ele recebe. Defesa mágica é a mesma coisa, autoexplicativa. Ela vai te proteger de ataques mágicos. Quanto mais defesa mágica o personagem tem, menor será o dano dele contra ataques mágicos que ele vai receber. E a evasão, que é medida pela porcentagem, vai... Quanto mais evasão o personagem tiver, mais chance ele vai ter de esquivar dos ataques. E como estamos falando aqui, os status Strong, Vitalidade... Eu falo Strong, né? Que é força, vitalidade, espírito e agilidade. Não aumentam de maneira natural com level ups. Eles só podem ser incrementados, podemos dizer aqui, com habilidades passivas que a gente vai aprendendo. E o menu, a gente pode apertar Enter para interagir com o menu. As habilidades do menu. Skills menu. Basicamente está explicando os comandos do menu. Temos o inventário, que como vocês viram aqui é o inventário, que é o que a gente vai coletando, etc. Aquilo lá não precisa de uma explicação muito óbvia, né? Temos o mapa, no caso o mapa vai ter vários desses símbolos aqui. Esse símbolo indica um... Bom, no futuro, eu vou explicar o que esses símbolos indicam no futuro, mas por enquanto, esse círculo azul aqui é um save, indica um save presente. E temos as medalhas, que no caso as medalhas são nossos achievements. Sim, esse jogo possui achievements. E temos a enciclopédia. No caso, essa enciclopédia é interessante, porque explica as pessoas que você interagiu, os lugares que você visitou, os artefatos que você coletou. E o bestiário, né? Que mostra os monstros que você enfrentou, inclusive os chefes. Como vocês podem ver, tem poucos monstros aqui, mas mais pra frente esse bestiário aqui vai aumentar pra caramba. Aguardem. Isso é tudo? Falar com NPCs. Sim. No save, você pode não só salvar, mas você tem o item storage. O item storage é pra você colocar os itens que você não precisa caso o seu inventário esteja muito cheio. Porque quando o inventário está cheio, óbvio, o personagem não pode carregar mais item nenhum. Enfim. Bom, eu espero ter conseguido esclarecer muita coisa nesse tutorial. É sério, eu espero muito. Porque eu não sou muito bom assim. Tem um baú aqui dentro. Poção. Eu espero muito que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Se vocês não entenderam, eu vou explicando, reexplicando no decorrer do projeto. E voltamos para a vila de Canônia, que no caso é a vila natal dos nossos aliados aqui. E, bom, já está anoitecendo, vamos voltar para casa. E o Delgan já foi. E encontramos a mãe dele. Assim, agora dá pra gente interagir, né? Bom, como eu disse, esse jogo aqui tem um humor meio irônico. Então você pode responder aqui. Ela perguntou como foi a brincadeira, né? Como foi a aventura dele. Aí ele pode responder: foi ótimo! Nós derrotamos a princesa e salvamos o dragão. Bom, foi ok. Bom, eu desejava algo como uma grande aventura ou coisa assim. Bom, as traduções estarão acima ou no vídeo. Ô Vix, não se esqueçam de colocar, hein? Isso parece inconvencional. Eu respondi a primeira. Você está crescendo muito rápido como seu pai. Vou perguntar isso aqui. Quando o papai vai voltar? Eu não sei, querido. Ele foi embora faz um longo tempo. Eu vou tentar fazer uma palhinha no máximo que eu puder. Mas eu creio que ele vai voltar. Eu posso sentir. Você também pode sentir isso? Bom,
É, ele não morreu. Uma ligação espiritual com a família. É, agora ela tá falando a história do pai dele, né? Que é o Enki. Por sinal, essa arte aqui tá muito louca. No caso, é o Enki enfrentando um dos monstros que eu enfrentei lá no... Na primeira, entre aspas, dungeon do jogo. Já que aquilo lá não passava de imaginação, né? Era brincadeira deles. É, já está tarde, hora de dormir. Certo, boa noite, mãe. Tem alguma coisa pra falar? Bons sonhos, querido. Será que eu posso falar comigo mesmo? Esquece. Ah, só tem aquela opção. Droga. Se der pra falar comigo mesmo, eu posso salvar, mas não vou salvar. Bom, e esse episódio já tá acabando e cutscene. É, alguma coisa caiu do céu. Mardek, você está acordado? Aconteceu uma coisa estranha, realmente. Uma estrela caiu do céu. E ela é enorme. Vamos pegar. Como ele falou, vamos procurar a estrela caída. Que inclusive a Fallen Star é o nome do jogo. O nome do jogo. É o nome do capítulo, né? Capítulo 1, a estrela cadente. A Fallen Star. Estrela cadente. E bom, vamos ver o que o Delgan tem a dizer? Vamos aventurar, Mardek. Agora sim vai ser uma aventura real, pode-se dizer. Bom, pessoal, esse foi um episódio mais tutorialista mesmo. Então, bom, vamos ver o que a mamãe tem a dizer. Ah, bom dia, queridos. Cuidado pra não se machucar, com certeza. E bom, esse episódio aqui foi um episódio tutorial. Mais tutorial mesmo. E bom, o que temos aqui na cidade? A gente pode conversar com os NPCs. A gente pode conversar com os NPCs. Muitos NPCs presentes aqui costumam falar, como posso falar, coisas cômicas, mas muitos NPCs também ou te dão itens ou te dão dicas do que fazer, tipo, complementando o tutorial, etc. Sério, eu realmente espero que... que temos o... Eu acho que esse cara vai ser difícil de traduzir. Porque ele tem um sotaque francês. E isso influi nas letras ali também. Ele fala Ziz ou com Z. Por sinal, eu nunca fui nessa casa antes. Pela primeira, eu tô me impressionando. Eu não lembro de ter ido nessa casa antes. O que temos aqui? Poção. 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 Aliás, tradução do que o item tá falando. Também, os Vix vão colocar. Eu vou colocar muita tradução legendada nesse... eu não estou realmente doente. Você sabe, eu só tô... tô com preguiça. Mas não falar pra ninguém. Eles vão cortar minha cabeça. Basicamente é isso que ele falou. Enfim, eu vou, ao contrário do meu projeto passado, desse jogo aqui, eu vou me empenhar ao máximo em traduzir o que os personagens falam aqui. E também vai servir para o meu entendimento também, né? Porque enquanto eu vou traduzindo, eu vou recebendo auxílio de tradução, óbvio. E assim eu vou entendendo o que cada coisa significa. E aqui temos uma loja de armas. E aqui temos o Derek, que é o pai do Delgan.
A maioria dos diálogos que vão acontecer eu vou tentar ficar em silêncio para maior imersão. Ok. Basicamente a gente não pode comprar nada aqui, infelizmente. E aqui temos um bar. Por sinal, eles estão mencionando bastante esse Social Fox, né? Que é um personagem. Um dos personagens importantes dessa série, né? Que, bom, Social Fox no caso foi um herói que morreu, pelo que eu lembro. Um herói que morreu. No próximo... Por sinal, essa aventureira aqui não é a mesma aventureira lá de fora? Ou enfim. No caso, esse Social Fox será um pouco mais de relevância no próximo capítulo, que será o capítulo 2. Falando em capítulos, infelizmente, esse jogo tem apenas 3 capítulos, já que o Pseudo, infelizmente, parou o jogo. Ele parou de continuar o projeto, infelizmente. Agora ele tá com novos projetos em mente. E eu peço para vocês que apoiem os projetos que ele tá fazendo, porque, sinceramente, o cara é um filósofo. E aqui temos um personagem bem interessante, porque ele vai nos dar uma quest. Sim, quests, uma das coisas que esse jogo tá cheio. E eu vou, com certeza, fazer todas. Ele tem uma quest pra gente. No caso, eu acho que no próximo episódio... Bom... Os próximos episódios eu vou... Como os próximos episódios vai ser longo, eu vou fazer logo essa quest no próximo episódio. Seguinte, a quest que ele nos deu, que é a única quest desse capítulo. Primeiro, a Fallen Star, que é a quest principal, né? Que é achar onde a estrela cadente caiu. E Lit Pipes, que ele acabou de falar. Que no caso é coletar 5 Lit Pipes, que é um item dropável que um inimigo vai... Que um certo inimigo vai dar, né? Bom, eu vou fazer... No próximo episódio eu vou fazer logo essa quest, que vai ser explorando esse lugar aqui. No caso, eu exploro o lugar e faço a quest junto. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado, principalmente desse episódio tutorial. Apesar de ser um episódio tutorial, eu tentei ao máximo explicar as mecânicas do jogo. Eu realmente espero que vocês tenham entendido. No futuro, eu vou explicando, vou reexplicando com as situações que acontecem, né? Pelo menos assim vocês podem ter mais imersão. Então, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.